Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. Estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez no Conexão Prosperar Sem Errar, com os 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Este é o propósito DVN aqui no Conexão Prosperar Sem Errar, trazendo juntamente o está escrito nos 40 dias, os primeiros 40 dias da bênção. A bênção espiritual para dar o alicerce, o fortalecimento, a base da prosperidade, a base da sua vida financeira estruturada, a base da sua família unida. Aqui é a base, esses primeiros 40 dias, a base da sua vida. Certo? Vamos repetir novamente? Bom dia a todos, né? Estamos aqui com Conexão Prosperar Sem Errar, trazendo para você o propósito DVN, que é 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, baseado no está escrito, os primeiros 40 dias da bênção, a bênção espiritual. Essa é a base para se alcançar a verdadeira e maior prosperidade da vida, para ter um casamento abençoado, ter uma vida financeira estável, de você poder alcançar a realização dos seus sonhos. Todos os dias, às 4h50 da manhã, aqui pelo @prosperar.sem.errar7. Vem e participe. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Tenho certeza que sua vida vai ser transformada. E prosperar sem errar é uma opção de vida. Fiz a propaganda. Agora vamos trabalhar, né, pessoal? Vamos mandar para quem está acordado e acordar esse povo. Quem que tiver acordado, vamos ver. Vamos acordar esse povo. Acorde esse povo, pessoal. Vamos se disciplinar. Ontem fiz algumas visitas aí, sabe? Pessoas super gente boa. E o que acontece? Eu, particularmente, fiz as visitas. Opa, deixa eu ver aqui. Isso. O celular tava caindo aqui já. E foi bacana, viu? Foi extraordinário. Foi muito bom. Rapaz, hoje tô numa tremedeira. Mas é normal. São 27 dias levantando de madrugada para trazer a você, trazer para mim uma mentalidade transformadora, uma mentalidade que vai mudar tanto a sua vida como a minha vida. Se a gente crê, né? A gente tem que acreditar e crer que isso é real. Que não seria real se eu não estivesse aqui. Pode até outra pessoa fazer, mas é real. É real porque tem gente que já tá até me bloqueando, viu? Tem gente que já tá me bloqueando porque todo dia cedo eu inicio essa live e mando convite para essas pessoas. E aí, o que acontece? Eu não posso fazer nada. A pessoa tá me bloqueando, é porque tá ouvindo a verdade. Então não tá gostando de ouvir a verdade. Entenda uma coisa. Quando você começa a falar a verdade, presta atenção. Bom dia, Charlie. Bom dia com alegria. Boa tarde ou boa noite. Good morning. Thank you. Então, quando você começa a falar a verdade, as pessoas começam a se perguntar: quem é esse cara para falar a verdade?
Eu estou um pouco cansado, mas me recuperando as forças, né? A pessoa pergunta, quem é esse cara de falar essas coisas? Ele não vai falar assim, esse cara que fala a verdade, não. Ele sempre vai falar assim, quem esse cara tá pensando que ele é? Eu conheço a vida dele. E agora quer dar um de bambambam aqui na telinha. A gente tem a oportunidade de mudar, pessoal. Você teve a oportunidade de consertar seus erros. Não foi? Deixa eu regular aqui. Não é verdade? Você teve a oportunidade de consertar seus erros. Você teve a oportunidade de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Como? Você era de um jeito, você constituiu família, você mudou de cidade, você mudou de emprego, mudou de profissão, enfim, estudou, tem procurado uma mudança. Então, é uma oportunidade. Existe sempre uma oportunidade na sua vida. Entenda. As nossas vidas é cheias de oportunidade. Deixa eu mandar aqui. Pronto, agora eu voltei. Então você tem a oportunidade de mudar de vida. Você tem a oportunidade de transformar os seus caminhos. Por quê? Porque Deus te dá a condição disso. Se você estiver numa direção em um norte, esse norte vai te dar direção. Mas se você ficar sem uma bússola, sem uma direção a seguir, você vai ficar perdido. Então, o que eu quero dizer para você? Não existe e nunca vai existir uma mentoria tão forte como de uma pessoa. Eu quero apresentar para você o maior mentor do universo, que existiu em carne e osso e hoje age no espírito, que é o Senhor Jesus. Ele é o CEO, é o maior mentor, o maior coach, é o maior palestrante, o maior pastor, o maior líder que existiu no planeta e ainda tem feito a sua peregrinação ainda no planeta. E eu faço parte. Porque tudo que eu tenho vem dele. A sabedoria que eu tenho vem dele. Então tudo que eu faço é ele que permite. Porque ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então sem ele essa live não estaria aqui ao vivo, não estaria sendo gravada, passada para todas as pessoas. Sem ele eu não estaria vivo aqui para trazer para você as boas novas, as novidades espirituais, o esclarecimento da vida financeira, da prosperidade e o método DVN, né? Esse propósito DVN, que é de disciplina, vitória e nova mentalidade. Então, ele é o mentor disso aqui tudo. Ele é o arquiteto disso tudo. Ele é meu guia, ele é meu norte. Então, você tem que pensar muito nisso. Se ele é, quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. Ele que dirige meus passos, ele dirige meus pensamentos, ele dirige a minha vida, enfim. Ele dirige completamente o meu ser. Ele dirige completamente o meu ser. Mas eu permito isso acontecer. Então existe a permissão. Você tem que permitir Deus agir na sua vida. Você não adianta tentar pegar as rédeas da sua vida e tentar assumi-la. Eu estava vendo esses dias para trás um coach muito experiente, certo? Muito conhecido. E outros, né? E pega exemplo, você tem que governar a sua vida, seja governante e tal. Tudo bem. Mas como que eu posso ser governante sendo que eu não permito o governo espiritual dentro de mim? Então eu tenho que permitir o governo espiritual dentro de mim. Você quer ser santo demais, talvez? Não. Eu estou levando a você a pensar. Da mesma forma que eu falo para você, eu tenho que permitir para mim. Como que eu posso governar a minha vida, mudar de fase, virar a chave, trocar de vida totalmente? Como que eu posso assumir as rédeas da minha vida, sendo que eu não governo nem a minha casa, nem a minha família?
Para mim, ser um governante começa dentro da casa. Começa dentro do meu lar. O respeito, o temor, a lealdade, a fidelidade, a cumplicidade, o amor, o temor a Deus. Aí sim, aí eu permito que a minha casa seja governada por Cristo. E quando eu permito isso, Deus vai dar direção para você, para mim, para que esse governo venha a ser bem sucedido. Então, para que a gente, eu entendo assim, para que a gente venha governar a nossa vida, a gente tem que permitir ele governar a gente primeiro. Porque não é você que decide as coisas. Aliás, a gente decide as coisas mesmo, né? Mas não é a gente que... A chave da vitória está na nossa mão, não. Não. Nada está na nossa mão, pessoal. Nada está na nossa mão. O que está na nossa mão é a espontaneidade da gente. A gente ser espontâneo com as coisas. Ser intencional com as coisas. E isso está na nossa mão. A decisão, o poder da decisão, o poder da persistência está na nossa mão. É isso que a gente permite. O poder da atitude. Isso está na nossa mão. Deus já tomou atitude pela gente. Ele já se posicionou na nossa vida. Então aí, o que passa para a gente fazer é o quê? É o posicionamento da gente, a direção que a gente quer, o que eu quero. Então é isso aí que acontece quando a gente deixa Deus governar e aí você passa a ser governante. Aí você passa a governar a sua vida. Você passa a governar o seu emprego, governar o seu trabalho, governar a sua empresa, governar seu casamento, governar a sua casa. Passamos a governar o automóvel que a gente tem, a casa que a gente tem, as situações difíceis. A gente sabe sair dela. E não é fácil. Se tornar um governante exige da gente mais. Existe da gente mais. Existe da gente ceder nosso entendimento pelo entendimento de Deus. Então ontem eu fiz uma visita extraordinária. Quero agradecer muito, viu? Você sabe de quem que eu estou te falando, você está ouvindo essa live, muito obrigado. Agradeço demais, tá? Pela atitude de você ter recebido sua casa juntamente com seu pai e ter dado ouvido para a gente, para um projeto. Muito obrigado mesmo. Eu não vou falar seu nome aqui para te expor, mas muito obrigado mesmo, tá? E a gente esteve lá, eu conversei contigo, você dispôs, conversei com seu pai, gente boa pra caramba, o seu irmão estava lá também. Muito obrigado pela permissão. Agradeço muito a Deus e louvo a Deus por isso. Que Deus consagre a sua vida, tá, meu irmão? Na sua família, do seu pai. Infelizmente você está passando um momento difícil de divórcio, mas Deus é contigo, tá? Deus, você tomou a decisão certa, no momento certo. Você não tomou a decisão errada. Até você é a favor do divórcio? Não, não sou a favor do divórcio, mas na situação dele teve que ser feito aquilo ali. Enfim, não estou aqui para falar de sua vida, estou aqui para te agradecer, tá, meu irmão? Muito obrigado, tá? Um abração mesmo para você. Então, ele, mais um outro rapaz, o que sempre me acompanha, a gente estava conversando e falando sobre sair da zona de conforto. Enquanto a pessoa vive naquele mundinho, por exemplo, o mundinho que eu tenho aqui é esse mundinho aqui, né? Mundinho de... Eu tenho esse mundinho, eu fico aquele mundinho dentro do quarto, dentro da minha casa, e eu não quero me misturar com política, eu não quero me misturar com outras pessoas. Eu só quero aquele mundinho de jogar ali o videogamezinho no celular, quero aquele mundinho meu de rede social, só aquele mundinho virtual. E quando você estiver nesse mundo, as oportunidades estão passando na sua porta. Só que a sua porta era fechada. Eu dei um exemplo muito, muito forte para ele. Isso serve para mim. Quando eu estou aqui em casa, de portão fechado, eu não sei nada que está acontecendo lá fora. Nem imagino. Eu só vou saber o que está acontecendo lá fora quando eu ligo a TV, eu olho a rede social e vou ver as informações. E outra, né? Dependendo das informações que eu quero ver. Porque às vezes as coisas estão tão críticas que eu só estou vendo meu mundinho. Por exemplo, eu estou no meu mundinho, a mulher, né, dona de casa, ela, mundinho dela, não, eu tenho que fazer comida pro meu marido, cuidar dos meus filhos e tal. Ela só fica aquela coisa e ela
Quando dá uma louca nela, fala, não, tem que dar uma volta. Ela vai, pega o carro, dá uma volta, vai, abre o portão, dá uma volta no quarteirão, vai no mercado. Ai, ela dá uma volta, refrigera, ela tranquiliza. Ela sai da rotina. Isso é bom. Isso é bom. Mas eu quero falar pra você que você tem que sair da zona de conforto. Nem sempre você tem que se aprisionar. Às vezes, quando você fica no seu mundo, você se aprisiona. Você impede da sua vida desenvolver, você impede da bênção do Senhor estar na sua casa, na sua vida. Por quê? Porque você se isolou. É uma forma de se autocastigar por um erro que você fez. Ah, não é não, Théo, é porque meu jeito é assim. Tudo bem. Mas é uma forma errada de se lidar nesse mundo. É certo que a gente está passando em momentos, espiritualmente falando, momentos críticos, né? Mas não é por causa disso que eu tenho que me isolar. Eu tenho que ter informações. Eu tenho que me interagir com a política do meu setor, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Eu tenho que interagir com a economia do meu setor, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Eu tenho que interagir com o social do meu setor, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Ou seja, eu tenho que entender um pouco, eu tenho que ter essas informações. Por quê? Porque quando eu sair da zona de conforto, eu sabia aonde pôr meus pés. Quando você sair da sua casa e direcionar um mercado, comprar pelo menos um leite, comprar alguma coisa para sua casa, você tem que entender, você sabe que a sua rua é pavimentada, mas você tem que entender o seguinte: será que nesse período, no período chuvoso, no período da sol, como é que está o pavimento? Tem buraco? Não tem? Então você tem que interagir, de vez em quando você tem que dar uma volta. E mesmo assim ter essas informações. Então isso é você sair da zona de conforto. Mas quando você fica isolado no seu mundinho, muitas oportunidades você perde. Igual eu falei, se eu estou dentro da minha casa com o portão fechado e não há para nada, eu não sei o que está acontecendo lá fora. Às vezes está passando a oportunidade, às vezes uma pessoa tá ali interessada em comprar algo que eu vendo. Entende? É isso que eu quero dizer para você. É sobre isso. É sobre isso que você tem que entender. Enquanto você ficar fechado, a sua vida não muda. Então eu vou tirar isso aí do material e vou colocar para você. Enquanto você não se abrir espontaneamente, não falar assim, não, eu tenho que mudar, eu tenho que procurar mudar a minha mentalidade, eu tenho que permitir que Deus age na minha vida, permitir que Deus governe a minha vida, sua vida vai ficar a mesma. Você não vai mudar, você não vai alcançar lugar nenhum. Então começa de dentro. Quando você busca para você uma real mudança, a sua vida vai mudar. Então mude dentro de você. Eu procuro mudar todo dia. Eu procuro mudar meus pensamentos todo dia. Eu procuro mudar minhas palavras todo dia. Eu procuro todos os dias ser uma pessoa diferente, mas lógico, né? Guiado e guardado, protegido pelo Senhor Jesus. Não largo ele por nada, né? Não é fácil, tá, pessoal? Porém, não é impossível. Por quê? Porque toda dificuldade, quem me sustentou foi Ele. Quem me segurou foi Ele. Quem estendeu as mãos foi Ele. Ah, mas foi fulano que veio cá te deu. Tudo bem. Mas antes do fulano vir cá, Deus foi lá e ó, na orelha dele. Entende? Então tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. As percas que você teve, Theo, permitido por Deus. Os prejuízos que você teve, permitido por Deus. As vitórias que você teve, permitido por Deus. Então você tem que aceitar tudo? Não. Porque quando você perde algo, eu entendo assim, tá? Não sei você. Quando se perde algo, quando a gente vai fechar algum negócio, aquele negócio dá erro, Deus permitiu, tudo bem. Mas eu não posso aceitar. Então, tipo, Deus, aqui é um orçamento tal, para mim ganhar X e tarará, e eu não consegui fechar esse orçamento. Deus, então manda outro no lugar.
mas que eu venha fechar. Eu não posso só ficar aqui olhando as coisas passar na minha volta, em minha frente, e não fechar. Mas se o Senhor permitiu, o Senhor está dando livramento. Então, ou seja, é um diálogo. Você permite Deus, você permite que Deus age na sua vida, mas também fala, Deus, eu quero melhor. Se esse que me daria X, o outro vai me dar Y, T e Z. E eu não vou ter nenhuma dor de cabeça desse aqui. Entende? Então, é isso quando você permite com Deus. Mas quando você briga, não, Deus, que eu não aceito, tá? Deus até deixa você ter aquele orçamento em mãos. Mas vai te dar uma dor de cabeça. Você vai estar pronto? E é o que eu te falo. Você está pronto para essa nova jornada? É sobre isso. Você está pronto para embarcar nessa jornada dos 365 dias de disciplina? Você está pronto para essa jornada de 277 dias de vitória? Você está pronto para embarcar nesse trem da vida? Para alcançar os 365 de nova mentalidade? Você está pronto para esse propósito? Para esse método do está escrito dos primeiros 40 dias da bênção do Senhor? Inclusive hoje dia 27, hein? Praticamente 13 dias para se encerrar esse projeto primeiro inicial. Você está pronto? E aí? Então vamos partir para cima agora. Vamos ver o que Deus fala conosco hoje pela madrugada, tá certo? Olha só. É esse aqui. Isso. Hoje é 27, né? Então é esse aqui mesmo, meu irmão. É do 6. É esse aqui mesmo. Então vamos lá. A palavra diz assim. Em João, né? Capítulo 6, versículo 30. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, faze tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que opera a sua? Jesus estava mostrando aqui os sinais dos milagres, da resposta, da transformação. Aí o pessoal começou a questionar ele. Que sinais são esses? O que o senhor está falando aí? Qual que é a treta? E continuando, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhe de comer o pão do céu. E disse então Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Lembra da passagem? Quando o pessoal saiu lá do Egito, ficaram no deserto, eles clamaram e Deus mandou o pão, e Deus mandou a carne que foi as codornas, enfim, a água da rocha, porque o povo estava com fome. Mas aqui a pessoa está falando aqui, que sinal é esse? Qual é que são o sinal? Para que vejam, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. E Jesus disse, né? Na verdade vos digo que não foi Moisés que deu o pão do céu, mas meu Pai, que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ele estava falando dele aqui. Aqui ele estava falando assim, eu sou o pão da vida. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Eu sou o que vai dar para vocês. Eu dou a minha vida para vocês. E vocês não entenderam ainda. Olha a treta. Olha a significação. E disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse de novo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vós disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai, que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu
eu perca, mas que ressuscitei no último dia. Porquanto vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Olha para você ver. O Senhor Jesus dando uma explicação clara. Falando assim, ó. As pessoas perguntando para ele, Senhor, como é que se faz sinal? Como que se fala do pão desse pão que desce do céu, a água? Porque aqui a gente está lendo algo que a gente leu nos dias passados. Não trabalhei pela comida que perece, não pelos sinais que viste, mas porque comeste, porque saciaste, aquela coisa. Ou seja, muitas coisas. Mas aqui ele está falando assim, olha, eu sou o verdadeiro alimento. O que você come aí é para o seu corpo. Mas eu sou o verdadeiro alimento, um alimento que sara, que cura, um alimento que transforma a vida. Mas é um alimento que cura sua alma. Um alimento que sacia a sede da sua alma, que sacia a fome da sua alma. Não o seu corpo. O seu corpo você tem as coisas, mas não acostuma com isso não. Você vai morrer. Essa matéria de vocês, essa carne vai apodrecer. Mas a sua alma, eu sou o verdadeiro alimento. Jesus está mostrando que eu sou governante da sua alma. Permita eu ser governante da sua alma. Permita eu controlar a sua alma. Permita eu ser o mediador da sua alma. Permita eu direcionar seus caminhos, a sua alma. Aí você pergunta, como? É permitir ele habitar dentro de você, meu amigo, minha amiga. É você permitir que Deus direcione seus caminhos. É você se esforçar para fazer a vontade dele. Não é fácil, não. Eu te falo que não é fácil porque eu sei o que eu vivo, que às vezes eu me pego e falo, caramba, eu tenho que fazer isso. E como eu vou ter que fazer isso? Pois é, não é fácil, tá? Mas não é impossível. Porque se a gente persistir, a gente insistir, a gente faz, a gente consegue. Porque eu tenho um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. É você que permite a mudança da sua vida, não sou eu. Oi, Andréia Dalvina, bom dia com alegria. Então, se você permitir, a sua vida vai mudar. Agora, se você não permitir, quem sou eu para te obrigar? Então, a zona de conforto é a sua vida. A zona de conforto é ali o seu casamento, sua família, seu marido, seus filhos. Aquilo ali é seu mundinho. Aí existe um mundo paralelo a isso, mas você não quer ir. Você vê todo mundo indo e vencendo e trocando de vida. Bom dia, André. Seja bem-vinda. Bom dia com alegria. Tá bom? Seja bem-vinda. Já taca o dedo, compartilha a live aí, já curte, dá o coraçãozinho aí, certo? Quanto mais coração tá curtido é bom. Então, quando você tá vendo ali acontecer, você não tá querendo se misturar. Então, você tá vivendo aquele mundinho seu. Aí você fala assim, pô, mas por que fulano conseguiu e eu não consigo e faz a mesma coisa? Por que Beltrano tá ali? Mas por quê? Porque ela saiu da zona de conforto. Ela tá dando oportunidade de mudança de vida. Então você tem que dar essa oportunidade de mudança de vida para você. Mas começa de dentro. Começa aqui dentro de você. Não é você fazer as coisas aqui fora. É começar de dentro de você. É você buscar dentro de você essa mudança. É você falar assim, não, eu não quero mais viver assim. Eu quero mudar de vida. O que precisa ser feito, eu vou fazer. E aí você faz. Aí você permite isso aqui acontecer. Que o Senhor Jesus falou, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não vai ter fome nem sede. Aí você está procurando pão, você vai ali na panificadora e compra, né? Você está bebendo a água da torneira. Acha que vai saciar. Você vai saciar a fome do seu corpo, da sua carne. Mas a sua alma.
Essa é a oportunidade que você está tendo agora, meu querido e minha querida. Sacia a fome da sua alma. Sacia a sede da sua alma. No que adianta você ter carros, casa, ter dinheiro, mas dentro de você está triste, depressivo, oprimido? Do que adianta você governar o seu exterior, mas o seu interior está sem governo? Como que você vai governar seu exterior, sendo que dentro de você está sem governo? Você não deixa aquele, o Criador, o arquiteto do universo, Deus, o Senhor Jesus, governar a sua vida? Entenda. Não sou eu que governo a sua vida. Nem tampouco é você. Você permite que ele governe a sua mente. Aí você vai proceder de acordo com o que está escrito. Você vai permitir o governo de Deus na sua vida. Você tem que permitir isso acontecer. Tá legal aí? André, tá de boa? Tá chegando a mensagem de boa aí, André? Porque sai e volta, tá travando, tá de boa, tá normal, o áudio, tá ótimo. Fala aí, qualquer coisa, escreve aí, tá? Então você tem que permitir. Quando você permite ele habitar dentro da sua vida, primeiro é dentro da sua mente, a sua vida vai para frente. Ah, então tá bom. Obrigado, tá? A gente fica preocupado, que a pessoa vai e sai, porque às vezes, né, não sei. Então, por que meu casamento vai mal, Telvis? Por que os meus filhos estão mal? Por que minha família está desunida? Por que essas brigas, essas contendas? Eu vou te falar na realidade. André, que está aqui, eu acho que ela vai lembrar. Eu tive numa situação um dia. Eu saio porque estou trabalhando também. Ah, tranquila, relaxa. A André vai lembrar. Eu tive uma situação. Oi, Safas Wingers. Bom dia com alegria. Seja bem-vindo. E já vai metendo o dedo, curtindo. Curte aí, tem um coraçãozinho, tem um 100%. Curte aí, já compartilha a live. Então, eu passei uma situação que quando eu cheguei em determinado local, nesse ambiente, as pessoas começaram a me olhar e começaram a falar: você fez isso, você fez isso. Eu falei: gente, eu não tô sabendo de nada. E eu não sabia. Me desenharam de maneira lá, falou que eu queria processar, que eu ia pôr justiça. Eu falei: gente, não tô sabendo de nada, tempo que eu não vejo. Por que se afastou? Porque sumiu? Eu falei: não sumi, não me afastei, nada. Simplesmente eu não sabia o que tinha acontecido. Não deixava eu chegar perto da pessoa. Então ali, eu vi quão é sagaz o coração do ser humano. Quão podre o coração do homem ali é ruim. Por quê? Porque a pessoa só pensa nele, a pessoa ela só pensa sair por cima. E você não pode pensar assim. Por quê? Se eu penso isso, minha vida não vai para frente. Nós temos que entender o seguinte: para minha vida andar, eu tenho que permitir Deus dirigir os meus passos. Ele vai me conduzir nos melhores lugares. Quando eu permito Deus me levar, me conduzir, eu vou me posicionar. Agora, se eu posicionar sem Ele, porque a palavra dele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não é eu, é o Senhor Jesus. Falou: Senhor, sem o Senhor Jesus nada podeis fazer. Então, quando eu coloco isso dentro de mim, eu permito o governo dele entrar na minha mente. Eu permito o governo dele entrar dentro de mim. Eu permito o governo dele entrar no meu lar. Eu permito o governo dele entrar no meu trabalho. Eu posso ter um melhor diploma, ser formado em teologia, em psicologia, em doutorado, em direito, em medicina. Mas se eu não permitir que ele governe minha mente, nada serve nesse mundo. Deus, ele não quer saber o que você faz. Deus não quer saber se você é um bom profissional. Deus não quer saber se você é uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. Não. Ele quer saber o que você é. Para ele permitir que ele governe a sua vida. Para você tomar e se posicionar. É isso. Então posicione. Posicione a sua vida. Posicione seus caminhos. Posicione sua mente. Saia da zona de conforto.
Saia desse mundo que você vive, esse mundo de conto de fadas. Chega. Chega. Vamos mudar. Para de querer justificar a sua vida com os erros dos outros. Suas derrotas com os erros dos outros. Para de se ficar dependendo das pessoas. Para de ficar aí se justificando que a sua vida não muda por causa do governo, por causa do sistema, por causa do prejuízo, por causa de fulano, de outro. Para com isso. Não justifica, não. Para que história triste? História triste só vai te trazer para trás, para te levar para trás. Você só vai andar como um caranguejo. Justifique sua vida com a presença de Deus. Deus deu errado, mas tudo bem, o Senhor é comigo, vai dar a volta por cima. Eu perdi para me ganhar. Por isso que eu falo para você, se não dá conta de andar, rasteja. Se não dá conta de correr, pula. Mas se esforça para vencer. Não dê atenção para aquilo que te aprisiona, pessoal. Não deixe as coisas te aprisionarem. Não deixe o mundo te aprisionar, não deixe a situação te aprisionar, não. Olha, não permita que as palavras negativas aprisionem sua mente. Olha aqui para você ver. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Que o Senhor Jesus está falando, olha, você já viram meus milagres, já viram os acontecimentos, mas você já me viu, mas não crê. Está aqui, ó, em João 6:37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, ou seja, você pode ser uma pessoa corrupta, você pode ser uma pessoa má de coração, de má índole, invejoso, concupiscência, você pode ser um viciado, um assassino, estuprador, você pode ser quem for. Ele de maneira nenhuma vai te lançar fora. Ele te quer. Dê uma chance para você. Dê uma chance para você. Ele me deu uma chance. Por que ele não pode dar uma chance para você? Eu não sou melhor que você. E ele tem dado chance para mim todos os dias. Eu erro. Tentando acertar, eu erro. E mesmo assim, ele tem me dado chance. E qual que é a maior chance? É a vida. Todo dia eu acordo. E estou tendo essa energia todo dia de madrugada, 4 horas da manhã, iniciando essa live. Aliás, 4 não, 5 horas da manhã nessa live. E vou até às 6, todos os dias. E vou até o último dia desse ano. Ele está me dando uma chance. Ele pode dar essa chance para você. Independente de quem você é, se você é espírita, evangélico, budista, católico, kardecista, ateu, à toa, muçulmano, islã, evangélico, enfim, você pode ser quem for. Ele quer te dar uma chance, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. E ele continua, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que é a vontade de Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus, de fato, de verdade, acreditar que Ele existe, que Ele é o governante da sua vida, que Ele controla a sua prosperidade, que Ele controla seu casamento, que Ele mude a sua família, que Ele mude seu pensamento, que Ele destrava a sua mente, que Ele abençoa você financeiramente, que Ele abre as portas, mas que Ele salva a sua alma, que Ele mude seu gênio, que você pode ser uma pessoa pecadora, o jeito que você quiser, mas se você quiser mudar, você mude se Ele permitir. Você permitindo Ele mudar a sua vida, Ele fala que de nenhuma maneira Ele vai te jogar fora. Ele vai estar junto contigo, que é a vontade de Deus. Entendeu? A vontade de Deus é que nenhum perca. E que Ele ressuscita no último... Gente, você já parou para pensar? Você está lá sendo velado no caixão. Você acabou de morrer. Aí você está morto. Pela ciência, pela família, todo mundo chorando ao seu redor. E de repente, você levanta do caixão, caramba. É muito forte isso aqui. Mas isso aqui não está falando dessa morte. Você entendeu assim, né? Mas não está falando somente dessa morte. Aqui está falando da morte da sua alma. Que Ele ressuscite você. Seu corpo às vezes está como um morto-vivo. Trabalhando, lutando pelos seus ideais, pelos seus sonhos.
Mas dentro de você, na sua mente, você tá uma pessoa morta. Você é uma mosca morta. Aí Deus usa, no passado ele usou até um jumento para falar com o profeta. Hoje está usando e usa a pedra, usa um passarinho, usa a situação para você acordar. Você não acorda. E ele não desiste de você. Ele insiste todos os dias para te acordar. Todo dia para ressuscitar sua alma. É simples. Porque, ó, é a vontade do Pai que me enviou a esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Que nenhum ser humano que acredita, que crê nele, se perca. Ah, Théo, mas eu conheço o fulano que era na igreja, a pessoa se afastou da igreja. Era um sacerdote, era um pastor, era um padre, era um diácono, era um obreiro e se afastou. Por que ele se afastou? Porque ele deu vazão. Ele tirou a autoridade de Deus dentro dele e permitiu que a vontade própria, carnal dele, falasse mais alto. Aí impede. Não é igual a água com óleo, não se mistura. Ele falou assim, não, acho que eu vou viver melhor eu sozinho. Pô, já vivi uma desgraça de vida, né? Antes de conhecer a Deus. Antes de entender que Deus é grande. A vida dele era uma desgraça, a vida dele era uma porcaria. A vida dele era cheio de drogas, cheio de problemas no casamento, problema com a família. Cheio disso. Aí o dia que ele conhece tem um mediador e tal, aí vai ali um dia, 2 dias, semanas, meses, anos. Ah, não, tá tão difícil servir a Deus, acho que eu vou voltar a fazer minha vontade. Aí volta, tem a sensação, né? O mal age aí. Tem a sensação de um bem-estar, de uma boa coisa na vida. Coitado. Aí passa um tempo, 2 tempos, tá pior do que antes. Tá pior do que antes. E ele achava que tava bom, tava bombando, né? Ah, eu saí da igreja, viu o que eu falei? Eu tava na igreja enganado. O cara ficou lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, sendo enganado. Pô, peraí. A pessoa, ela cultua Deus um dia, alguns dias, tudo bem. Fala, não gostei. Mas a pessoa tá lá cultuando a Deus um dia, meses, anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. E de repente fala, pô, eu larguei porque me enganaram. Não tem lógica. Não existe isso. Então, tipo assim, não, então eu vou parar de ter minha mãe e meu pai porque eles me enganaram. Você tá lá 40 anos com seu pai e sua mãe, não quero isso aí, minha mãe e meu pai mais não, porque eles me enganaram. Não, eu conheço vocês como meus pais. Pera aí, ué. Você quer governar a sua vida exterior? Quer controlar a sua vida exterior? Então, bora pra cima, vai. Vai no dia que eu não te avisei. Acorde e estoura pro lado mais fraco, tá? Você tá procurando a fraqueza maior da humanidade, que é agir com as emoções. Que quando você age com as emoções, você procura o lado mais fraco. Você não vê o outro lado da moeda. Entenda? Quando você procura agir na emoção, você só vai trabalhar do lado da moeda. O outro lado você não conhece. Mas quando você vira a moeda, você fala, pô, cacete, não é desse jeito, não. Eu pensei que era assim, mas é desse jeito. Meu Deus, eu tô lascado. Tá lascado. Mas tem chance para me voltar? Tem, lógico. Se você crê naquele que enviou Jesus, se você acreditar que o Senhor Jesus veio para salvar, Ele está de braço aberto para te mudar. Ele está de braço aberto para transformar a sua vida. Mas eu servia Ele, eu buscava Ele, eu era isso, e eu cuspi no prato e comi. E Ele vai me aceitar de volta? Vai. Porque Ele não é igual ao ser humano que guarda rancor, que guarda mágoa. Não. Nós, seres humanos, guardamos muita mágoa, raiva das pessoas. É carnal, né? Emoção da gente. Ele não. Ele, quando vê a gente desviando, ele não vem e te fala que você está desviando. Ele te revela aqui, ó. Pela palavra de Deus. É pela palavra. Aí você não quer dar ouvido, ele deixa. E fica assim, ó. Te observando. Te avisei, você vai quebrar a cara. Quebrou a cara. Ai.
Oh, meu Deus, me ajuda, né? Tá lá clamando, né? Eu te falei, mas... Fala, anjo, dá uma ajudinha. Só dá uma ajudinha, mas não abençoa, não. Só ajuda para sair do buraco. Só manda alguém jogar a corda para ver se tem atitude de puxar essa corda e sair. Deus age assim. A gente acha que Deus vai descer do céu e tarará. Vai descer do céu em toda a sua glória, mas no dia do arrebatamento. E aí você vai estar preparado? Então eu estou falando isso sobre o buraco. Esse é sobre isso que eu estou te falando. E quanto você tem tentado sair do buraco da sua vida? Quanto tempo, quanta oportunidade, quanta chance você tem perdido por querer mudar de vida e não muda de vida porque você não quer mudar de vida. Você não muda de vida porque você dedica o seu tempo mais para as pessoas do que para Deus. Você tem tempo. Você tem um tempo exclusivo para ver o seu noticiário na TV. Você tem tempo para viver seu mundinho. Você tem tempo para ficar com sua família. Você tem tempo de dedicação a seu marido, a sua esposa, a seus filhos, a sua mãe e seu pai. Você tem tempo dedicado aos estudos, ao trabalho, à sua profissão. Mas eu não tiro ali, 5 minutos, 10 minutos que seja, 5 minutos. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu quero trazer essa presença para mim. Eu quero ter esse entendimento. Você não tem. Quanto tempo? Ah, mas eu vou na igreja. Tá bom. Você vai na igreja. Tá bom. Mas é só lá que você encontra Deus? É só na igreja que você encontra Deus? Não. Você encontra Deus dentro de você. Você encontra Deus dentro de você. Olha, Deus está mais perto de você que você imagina. Deus está mais perto do que essa roupa que você veste. Deus está mais perto que essa matéria que você tem, que é o seu corpo. E você está procurando lugares para encontrar. Templos físicos. Sendo que você é a igreja dele. Sendo que você é o templo dele. Até você está falando isso para mim ser da igreja? Não, negativo. A igreja é a faculdade da fé. Na igreja você aprende coisas que nenhuma faculdade do mundo ensina, que é viver pela fé, que é buscar a Deus. Mas eu estou falando de algo muito mais surreal, que algumas igrejas não pregam, não ensinam isso. Que você lê na palavra de Deus, você vê que Deus está mais perto de mim e de você. Nós não temos dimensão, é imensurável. Deus está muito mais perto do que você imagina. Mas você ainda tem olhos ainda para o seu marido, tem olhos para a sua esposa, tem olhos mais para os seus filhos, tem olhos mais para o seu dinheiro, olhos mais para o seu trabalho, olhos mais para sua mãe, para o seu pai, olhos mais para os seus irmãos, olhos mais para sua casa, olhos demais para o seu carro, para o seu dinheiro, olhos mais para a viagem. Você tem olhos mais para o mundo físico. Mas você não tem olhos para sua alma. Como que você quer prosperar desse jeito? Como que você quer atingir essa disciplina que eu estou falando sobre esse propósito TVN? Que são 365 dias. E hoje são 27 dias dos 365 dias, hein? Nós estamos desde o dia 1º de janeiro de 2026, às 4h50 e vamos até às 5h50, 6 horas, todos os dias. Sábado, domingos, segunda, qualquer dia feriado. Eu estarei aqui com você. Como que você quer? Sendo que você não faz a sua parte. Até os mais 5 horas da manhã, caramba, é cedo demais. Você está se disciplinando, você está sacrificando você para ouvir a palavra de Deus. Você está jogando, saindo da zona de conforto. Você está saindo do seu mundinho, da sua vida terrena, para adentrar, para ver se consegue entrar no reino de Deus. Não sou eu. Não sou eu. Eu sou imperfeito, pessoal.
Mas você, eu, estamos buscando um meio para chamar a atenção de Deus. Então, como? Como e quando e onde? Faz sentido para você o que eu estou te falando? Faz sentido para você deixar de viver a mediocridade da sua vida e viver a abundância, a prosperidade de Deus? Como que você quer mudar virar a chave, mudar de fase? Como que você quer alcançar essa prosperidade, o dinheiro? Sem a base. Sem ter essa base. E a base é essa, pessoal. A base é esses 40 dias que estamos aqui falando para você. A base é ter um posicionamento. A base da vitória. A base da vitória é a entrega de si nas coisas que faz, nas coisas que se faz. Até o que aconteceu, eu falei, não, tô escrevendo aqui, porque toda vez eu escrevo, pessoal. Entendeu? A base é essa. A base de entrega, a base da vitória é a entrega de si nas coisas que faz. Então, ou seja, a minha base, a base da minha vitória é a entrega de si nas coisas que faz. Ou seja, a minha base é a minha entrega. Se a minha entrega é na vida financeira, essa é a minha base. Se a minha entrega é na minha família, essa é a minha base. Se a minha entrega é no dinheiro, essa é a minha base. Se a minha entrega a minha vitória o carro que eu tenho, essa é a minha base. Então você tem que definir. Defina qual é a sua base. Não deixe que o mundo te sufoca. Não permita que o mundo te sufoca. Não permita que o mundo busque mudar você. Você não tem que deixar que o mundo te mude. Você tem que permitir que Deus transforme sua vida. Porque mudar, você muda. Você muda de uma casa para outra, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, para fora. Mas quem transforma é Deus. Transformar é você pegar o seu quarto e dar uma reforma. Meu quarto tinha uma porta aqui, um guarda-roupa assim, a cor e tal. Vou transformar. Aí você vai comprar tinta e muda e arranca aqueles móveis velhos, coloca os móveis novos, coloca uma TV de carro. Você transformou o seu quarto. Você pôs uma cadeira, essa cadeira aqui é onde que Deus está, que eu vou falar com ele todo dia. Você transformou aquele ambiente. Então, essa é a base. A base da transformação se baseia na sua espiritualidade. Entende? Que eu, você, todos nós estamos sujeitos a isso. Tá certo? Então, nós vamos fazer agora o nosso reboot, vamos orar, buscar a Deus, a transformação de vida, para que possamos alcançar a vitória. Tá certo? Feche seus olhos, pessoal. E mentaliza quantas vezes você perdeu, as oportunidades que você perdeu. Veja e entenda quantas foram as vezes que você não tomou a atitude certa diante de um problema e sua vida não foi, a sua vida não fluiu. Quantas foram as vezes que você insistiu com você para mudar de vida e não conseguiu? Lembra aí quantas vezes você, que é mãe, que é pai,
que educou seus filhos de tal maneira, quando criança e na fase da adolescência, foi muito difícil. E há aqueles filhos que mudaram, que não te deram trabalho, hoje são pessoas de bem. Mas há aqueles filhos que até hoje, mesmo casados, te dão problema. Onde foi que você errou? Pensa nisso. Tenta mentalizar isso. Onde foi que o seu erro? Qual foi o pivô principal do seu erro? Se esforce para lembrar. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo que você praticou coisas absurdas no passado contra Deus, contra seu esposo, ou contra sua esposa, contra seus filhos, ou contra seus pais. Você se drogou, você se viciou em drogas, em bebidas, em pornografia. Você se jogou no esquecimento de Deus por causa das suas atitudes. Você se isolou da presença de Deus, você se isolou do mundo espiritual para viver a sua vida. E aparentemente você tem tudo, mas não é feliz. Você não tem tido paz dentro de você. Você não tem tido paz no seu casamento, na sua família. Você não tem tido paz no seu trabalho, seus vizinhos, com seus entes queridos. Porque você perdeu toda a sua visão. Você achou que as suas emoções seriam mais valorosas do que a permissão de Deus, mas você quis agir na emoção. Deus até falava com você, usava até pessoas, não faz isso, fulano, não deixe isso acontecer contigo. Mas você, movido pela emoção, pelo calor daquele momento, você agiu com emoção. Teve uma discussão e a pessoa batendo boca contigo, ao invés de você ficar em silêncio, você bateu boca com ela também. Você falou palavras horríveis, terríveis para essa pessoa, que machucou, que magoou ela. E às vezes essa pessoa era seu pai, era sua mãe, seu irmão, seu filho, seus filhos, seu patrão, seu funcionário. Mas no momento você estava certo. E hoje você reconhece que estava errado. Então reconheça seus erros, reconheça que você estava errado. E procure mudar. Procure mudar. Deixa Ele agir na sua vida. Permita que Deus age na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui para fazer essa live juntamente com essas pessoas maravilhosas. E há aquelas pessoas que não entraram na sala, que só assistiram de longe, mas que o Senhor conserve essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, consagra os pensamentos, consagra o ouvir, o falar, o ver, o enxergar, o agir, as atitudes dessa pessoa. Consagra, meu Deus, a família dessa pessoa, todos os seus familiares do seu lar. Consagra o lar dessa pessoa. Consagra, meu Deus, o ciclo de amizades, o ambiente de trabalho. Consagra, meu Deus, os projetos, os clientes. Meu Deus, consagra o seu patrão, consagra os seus vizinhos, os seus encargos, meu Deus, sejam todos consagrados, todas as suas atitudes. Que o Senhor possa tomar rédeas da vida dessa pessoa, que ela, por mais que ela não entende, que ela não consegue mais um pouquinho, 0,0001% que ela permitir, que o Senhor habita dentro dela, que o Senhor pega as rédeas da vida dela em nome de Jesus, porque ela perdeu. Ela um dia estava nos seus caminhos e se desviou, ou às vezes nunca esteve nos seus caminhos, mas não está entendendo nada, mas ela quer te conhecer. Então tenha misericórdia dela, meu Deus. Tenha misericórdia da gente, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Porque vivemos pela tua misericórdia, não pela nossa sabedoria. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, pela direção,
pelo governo que o Senhor tem feito em minha vida. Governe meus pensamentos. Meu Pai, governe minha casa, governe o meu lar. Continue governando. Eu permito que o Senhor esteja à frente de tudo, em nome de Jesus. Abençoe esse dia, esta semana, pois eu entrego a minha vida, a vida de todos em tuas mãos, tendo a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês todos, tá? Aqui nessa live de hoje. E peço sim que Deus abençoe sua vida abundantemente, tá certo? E amanhã estaremos aqui novamente às 4h50 novamente no Conexão Prosperar Sem Errar com este propósito DVN, propósito de 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 de nova mentalidade, tá certo? E lembre-se, prosperar sem errar é uma opção de vida, pessoal. Tchau, tchau.